Olá, sou Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo. Esta é a segunda aula do nosso curso Parcerias do Estado com o Terceiro Setor. O tema desta nossa segunda aula é Convênios com o Terceiro Setor. Temos aqui, como nossos alunos presentes, o Leonardo, a Suzy e o Renato. Qualquer dúvida a respeito da matéria desta aula pode ser encaminhado por meio de e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Pedimos unicamente que o aluno esclareça qual é o tema, qual é o curso e o professor referente à sua dúvida, não é? Antes de iniciarmos a aula número 2, gostaríamos de relembrar a aula número 1 do nosso curso Parcerias do Estado com o Terceiro Setor. Na aula número 1, Introdução ao Terceiro Setor, nós tivemos a oportunidade de estabelecer algumas premissas para a compreensão justamente do que vem a ser o terceiro setor. Falamos a respeito de primeiro, segundo e terceiro setor, diferenças entre esses três setores, a questão do regime jurídico, a questão das atividades desenvolvidas por cada um dos três setores. Falamos também a respeito de um conceito de terceiro setor e de quais elementos, né, seriam importantes para se definir o terceiro setor. Falamos também que não existe um conceito normativo de terceiro setor e que a expressão não está inserida em nenhum preceito da Constituição de 1988. Apesar disso, muitos preceitos constitucionais fazem referência à colaboração que deve ocorrer entre Estado e organizações da sociedade civil em várias áreas, como a assistência social, a saúde, a educação, o meio ambiente, a cultura, ciência e tecnologia e outras áreas. Falamos também sobre um conceito de parceria, no sentido de parceria entre Estado e terceiro setor. E, ao final, nós apresentamos as bases constitucionais do terceiro setor, essenciais para que a gente possa efetivamente compreender o que é esse terceiro setor no país, quais são as entidades que formam o terceiro setor, quais são os direitos e as obrigações das entidades do terceiro setor, não é? Para que então nós possamos, na sequência, compreender a legislação, que é uma legislação específica sobre parcerias, e que nós vamos falar a respeito de um instrumento, né, de parcerização específico, que é o convênio, na aula de hoje. Portanto, o tema da nossa aula, convênio ou convênios e terceiro setor. Muito bem. Como nós falamos, essas relações de parceria entre Estado e terceiro setor devem ser formalizadas, né? Se a parceria determina uma repartição de responsabilidades, não é? Se ela acaba estimulando, não é? E dela faz parte a sinergia, não somente de recursos financeiros do Estado e privados das entidades do terceiro setor, mas também uma sinergia de ação propriamente dita, né, entre Estado e terceiro setor, e, sobretudo, por meio das parcerias, o que se pretende? Se pretende, aqui entre aspas, contratar determinados resultados. Melhor seria falar em contratualização de resultados. São resultados que devem ser atingidos por meio da parceria, mas que somente serão atingidos por meio dessa parceria desde que o parceiro público, Estado, e o parceiro privado, entidade do terceiro setor, realizem, né, conforme a parceria determinou, as atividades que estão sob sua responsabilidade. Então, a parceria é um instrumento de ação pública, como nós deixamos bem claro, né? Um instrumento de ação pública voltado à realização de programas, de projetos que tenham um interesse público, não é? E que acabam sendo realizados por meio de uma colaboração mais estreita entre Estado e entidades do terceiro setor. Esta relação colaborativa deve ser formalizada, no sentido de que deve haver um instrumento jurídico que formalize as obrigações,
os deveres, as responsabilidades, né, os resultados que devem ser atingidos, tanto pelo parceiro público como pelo parceiro privado. E o que é importante deixar bastante claro, antes de passarmos à análise desse primeiro instrumento jurídico, que é o convênio, é o seguinte: quando o Estado determina que, para realizar uma determinada ação, alcançar determinados resultados em uma área específica, como a saúde, meio ambiente, cultura, ciência e tecnologia, proteção, por exemplo, de direitos de determinados segmentos, né, da sociedade, quando ele determina que esta ação, esse projeto, esse programa, será realizado em parceria com uma entidade do terceiro setor, basicamente o que está fazendo o Estado? O Estado está fomentando, incentivando, promovendo, estimulando a ação de uma entidade do terceiro setor em determinada área. E esse estímulo tem o nome de fomento. Então, o Estado fomenta uma ação privada que será desenvolvida em parceria com o próprio Estado, envolvendo uma entidade do terceiro setor. Vejam que tanto parceria quanto fomento não determina contratação. O Estado não está contratando, não é, uma entidade do terceiro setor para prestar um serviço a ele, Estado, nem para fornecer bens a ele, Estado. O que está havendo? Está havendo uma união de esforços em torno de um objetivo que é comum e que os resultados queridos, desejados, não é, são resultados desejados tanto pelo parceiro público como pelo parceiro privado. Portanto, há uma identidade, uma homogeneidade de interesses. Os interesses são interesses comuns, tanto do parceiro público quanto do parceiro privado. Agora, os resultados da parceria são resultados daquela parceria específica, né, e que deverão ser atingidos por meio de uma boa gestão da parceria, desde que parceiro público e parceiro privado honrem suas responsabilidades, suas obrigações, seus deveres para aquela parceria específica. Daí a importância de se formalizar, não é, de se ter uma formalização jurídica, não é, um instrumento específico que discipline as relações entre o parceiro público e o parceiro privado naquela parceria específica, né? Sem essa formalização, fica muito difícil, e essa formalização deve ser escrita propriamente dita, né? A formalização escrita. Sem essa formalização, fica muito difícil, né, por exemplo, falar-se em responsabilização do parceiro público ou do privado por ações que deveriam ter sido realizadas por um e por outro e não foram. Não é? Fica muito difícil saber, por exemplo, por que os resultados da parceria não são alcançados, né? E não se sabe quem omitiu, não é? ou quem, onde houve omissão, ou onde a ação foi uma ação desenvolvida com algum problema, né? E que determinou, por exemplo, o não atingimento dos resultados daquela parceria. Ou seja, a formalização jurídica das parcerias é uma condição para a boa gestão das parcerias envolvendo Estado e terceiro setor. Né? Por isso é muito importante nós estudarmos os instrumentos de parceria entre Estado e terceiro setor, que são os convênios, os contratos de gestão das organizações sociais e também os termos de parceria das OCIPs. Na aula de hoje, nós vamos falar, portanto, sobre os convênios. Eu gostaria de iniciar passando a todos aqui um conceito de convênio. Este conceito não é meu, este conceito é da professora Odete Medawar, professora titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Diz a professora Odete Medawar que convênio é o ajuste entre órgão ou entidades do poder público ou entre estes e entidades privadas, visando a realização de projetos ou atividades de interesse comum, em regime de mútua cooperação. Bom, inicialmente nós podemos perceber
que desse conceito de convênio da professora Odete Medawar, nós podemos identificar dois tipos de relação, né? Dois tipos de relação convenial. Uma relação é firmada entre órgãos e entidades públicas entre si. Aliás, esta é a origem do termo convênio no direito brasileiro. Quando o convênio foi criado no sentido de ter um regime jurídico específico, ele foi pensado como um instrumento de cooperação entre órgãos e entidades públicas. Não se cogitava, à época do Decreto-Lei 200 de 1967, até hoje conhecido como Lei Orgânica da Administração Pública Brasileira, federal, não é? Administração federal, não se cogitava de que convênios pudessem ser firmados entre órgãos e entidades públicas, de um lado, e entidades privadas de outro. Então, na origem, o convênio foi criado pelo ordenamento jurídico brasileiro para formalizar uma cooperação entre órgãos ou entidades da administração pública. Por exemplo, União Federal de um lado e municípios de outro. Estado de um lado, municípios de outro. Ou seja, sempre esta relação entre órgãos públicos. E nesse sentido, vamos pensar aqui num exemplo de convênio. Por exemplo, é possível que seja firmado um convênio entre um Estado da Federação Brasileira e um município integrante deste Estado, por exemplo, para a construção de escolas ou construção de creches. O que faz o Estado, chamado órgão concedente? Ele tem como sua responsabilidade neste convênio transferir recursos dos cofres estaduais para o município, e o município tem a obrigação de realizar e de gerir, não é, a construção daquela escola, daquela creche, que está integrada, obviamente, num contexto todo de política pública que deve ser realizada naquele Estado. Então, o convênio, na sua origem, como estou mencionando, ele acaba formalizando uma relação de parceria, mas uma relação de parceria entre órgãos públicos ou entidades públicas ou entidades federativas. E aí nós podemos denominar de parceria público-pública. Convênio, portanto, tem este viés, né, de estabelecer, de disciplinar uma relação que é travada entre órgãos ou entidades públicas. Mas o conceito da professora Odete Medawar não faz menção somente a este tipo de relação. Faz menção também a um convênio que possa ser firmado, de um lado, entre órgãos e entidades públicas e, de outro, com entidades privadas. Não é? Entidades privadas. E aí, portanto, nós podemos pensar num outro exemplo. Podemos pensar na necessidade, por exemplo, da União Federal, né, e de realizar determinados projetos de preservação de espécies vegetais típicas do Cerrado. Não é? Neste caso, estes projetos vão ser financiados pela União Federal, mas realizados por uma ONG, uma organização não governamental, cujo escopo, cujo objeto social seja efetivamente a de preservação dessas espécies vegetais. Não é? Nesse sentido, então, a União Federal pode firmar um convênio com uma ONG, não é? E transferir, por exemplo, recursos a essa ONG, que vai realizar um projeto de acordo com um programa de trabalho, né? E vai aplicar recursos financeiros, federais no caso, para aquele projeto e atingir resultados que são queridos tanto pela União Federal como pela ONG. Há, portanto, aqui já uma relação diferente do primeiro exemplo. Né? Há uma relação convenial, é o convênio que vai formalizar esta parceria, né, entre a União Federal e uma organização não governamental, uma entidade integrante do terceiro setor. Né? E esta formalização, por meio de convênio, vai ocorrer, sobretudo por quê? Porque há uma identidade, uma proximidade, não é, entre interesses da União e desta ONG, né? A União aqui como órgão concedente e a ONG como entidade convenente, não é, para o atingimento de resultados que são queridos por ambas as partes. Aliás,
a partir desse momento, é muito importante nós estabelecermos algumas diferenças entre convênio e contrato administrativo. Tá? Nós vamos perceber que na doutrina brasileira, quando se pretende definir o que são os convênios, geralmente as definições são negativas no sentido de que os doutrinadores dizem que convênios não são contratos administrativos. O que nós podemos concluir dessa expressão? Convênios não são contratos administrativos. Que os convênios têm determinados elementos que lhes são basilares, que lhes são essenciais da sua configuração, ao passo que os contratos administrativos têm outros elementos. Vamos então às possíveis distinções entre convênios e contratos administrativos. Muito bem. Uma primeira distinção diz respeito aos interesses. Não é? No contrato administrativo, há interesses contrapostos, ao passo que nos convênios esses interesses são convergentes. Muito bem. O próprio ordenamento brasileiro, no artigo 116, caput, da Lei Federal 8666 de 93, que é conhecida como a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, diz com todas as letras que aos convênios aplicam-se as regras desta lei, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no que couber. Quando o legislador diz que aplicam-se regras específicas de contratos administrativos no que couber aos convênios, ele, legislador, está fazendo uma diferenciação, dizendo que convênios não são contratos administrativos. Então, o único artigo da Lei de Licitações e Contratos que vai tratar de convênios é o artigo 116, onde já se estabelece no caput desse artigo 116, da Lei 8666 de 93, uma diferença entre contratos administrativos e convênios. Então, uma primeira diferença entre ambos seria justamente que nos contratos as partes têm interesses que são contrapostos. Alguém quer vender bens para a administração pública e a administração tem a necessidade de comprar esses bens. Alguém pretende prestar serviços à administração e a administração tem interesse em que esses serviços sejam prestados a ela. Então, os interesses são contrapostos, não são comuns. Ao passo que nos convênios, sobretudo nos exemplos que nós mencionamos, isso fica claro, os interesses não são contrapostos, os interesses são convergentes. Esta seria, portanto, uma primeira diferença entre contratos administrativos e convênios. Uma segunda diferença, o contrato em si como instrumento, ele vai realizar a composição de interesses originalmente contrapostos. O que faz o contrato administrativo? Disciplina, harmoniza os interesses das partes que são contrapostos. No exemplo que mencionei, a administração pretende adquirir alguns bens e uma empresa privada, após um processo de licitação, é contratada pela administração pública para fornecer esses bens à administração. O contrato administrativo, portanto, formaliza esta relação contratual e disciplina a composição dos interesses da parte administração pública e da parte empresa contratada. Nos convênios, não há uma conjugação de interesses propriamente ditas. Por quê? Esses interesses já são comuns. No máximo, o convênio ele vai disciplinar quais são as responsabilidades, não de cada uma das partes, mas de cada um dos partícipes, que tem um nome, no polo ativo, de concedente, e no polo passivo, de convenente, utilizando aqui uma referência do decreto 6170 de 2007, que nós já vamos tratar, que é o ato normativo que disciplina os convênios de transferência de recursos financeiros no âmbito da União Federal. É este decreto que utiliza essa expressão partícipes e é este decreto que utiliza essa expressão concedente e convenente para demarcar, enfim,
quais são aqueles que integram a relação convenial. Então, no convênio, o que no máximo vai ocorrer é uma conjugação de interesses, a realização, né, desta disciplina da conjugação de interesses, ou seja, demarcar quais são as responsabilidades de cada um dos partícipes. Uma terceira diferença entre contratos administrativos e convênios é justamente essa, ou seja, no contrato há partes que têm interesses contrapostos, ao passo que nos convênios há partícipes, porque os interesses são comuns. Então, no contrato há partes por quê? Porque uma pretende o objeto do contrato, por exemplo, a prestação dos serviços, receber a prestação dos serviços. A outra pretende receber pela prestação dos serviços, a remuneração. Então, a administração pública, por exemplo, quando formaliza um contrato administrativo para a prestação de, para que sejam prestados a ela serviços de vigilância por uma empresa privada. A empresa privada prestará esses serviços, esta é a sua obrigação no contrato, mas pretende receber, né, ser remunerada pela prestação desses serviços. A administração pública pretende que o objeto do contrato seja realizado, né, e que a empresa preste a ela, a administração, aqueles serviços que foram contratados. Né? Então vejam, é uma relação de índole patrimonial, ao passo que nos convênios nós não vamos ter uma relação de índole patrimonial, não há venda, não há compra, não há prestação e pagamento. Né? Há um acordo entre os partícipes para a realização de um objeto que é comum, que é comum e resultados são esperados por ambos os partícipes. Né? E nessa linha também, uma quarta diferenciação entre contratos e convênios, que são uma diferença, enfim, que é apontada pela doutrina, é a seguinte: no contrato administrativo, há obrigações que são recíprocas entre as partes. Aliás, daí a ideia de sinalagma, né, ou de relação sinalagmática. Né? Uma obrigação de uma das partes tem fundamento na obrigação da outra, né, da outra parte. Ao passo que, nos convênios, né, há meramente uma repartição de responsabilidades, que é essencial para o sucesso do convênio. Né? Mas não haveria, segundo parte da doutrina, reciprocidade. A obrigação de uma das partes não encontra fundamento na obrigação de outra parte. No caso aqui, como nós convencionamos, os convênios, nós não temos partes, temos partícipes. Vejam que estas diferenças são diferenças apontadas pela doutrina brasileira. Né? Rigorosamente, nem sempre é possível detectar em um caso concreto essas diferenças, mas são diferenças de índole mais teórica, né? E que muitas vezes estão presentes em um convênio, em outras vezes não. Nesse sentido, portanto, é importante nós realizarmos a seguinte pergunta: afinal, qual é a natureza jurídica dos convênios firmados entre a administração pública de um lado e administração pública de outro, ou entre a administração pública de um lado e entidades do terceiro setor de outro? Muito bem. Para grande parte da doutrina, quando se diz que convênios não são contratos administrativos, como não são contratos, não é? Podemos convencionar que esses convênios, então, são acordos administrativos, que têm determinadas características que são diferentes dos contratos administrativos. Eu mesmo, na obra Contratos de Gestão, acabei criando, enfim, uma classificação de acordos administrativos de índole cooperativa e de índole colaborativa. Os convênios, portanto, eles podem ser acordos administrativos cooperativos, se forem firmados entre órgãos e entidades públicas entre si, ou acordos administrativos colaborativos, se forem firmados por administração pública de um lado e entidades do terceiro setor de outro. Porém, para a outra parte da doutrina, aqui exemplificando com o professor Odete Medawar, é muito difícil estipular quais seriam as diferenças, e nem todas essas diferenças estariam presentes em todos os casos de convênio. As diferenças com os contratos administrativos. Sendo assim,
para a professora Odete Medawar, tanto os contratos administrativos quanto os convênios fazem parte da categoria jurídica contratos, com algumas especificidades. Né? Nesse sentido, então, não haveria por que se estabelecer uma natureza jurídica diferente do convênio, porque ele também teria uma natureza jurídica contratual. Mas esse ainda é um posicionamento, um entendimento doutrinário minoritário. A maior parte da doutrina brasileira diferencia contratos administrativos de convênios, sobretudo a partir destas distinções que nós mencionamos aqui. Muito bem. Nesse sentido, então, é importante agora nós focarmos, não é, nos convênios que são firmados entre o Estado e o terceiro setor. E convênios aqui para formalizar parcerias, não é, envolvendo o Estado e entidades do terceiro setor. Bom, inicialmente, nós teríamos que dizer o seguinte: é muito importante que esta matéria seja disciplinada pelo direito. Né? Nós vamos encontrar até a edição de um decreto, que é o decreto atualmente vigente, decreto 6170 de 2007, 6170 de 2007, que disciplina os convênios que transfiram recursos da União, não é, para entidades públicas ou privadas, não é? Mas esse decreto 6170 de 25 de julho de 2007, atualmente, estabelece as regras vigentes em matéria de convênios. Mas vejam só, é um decreto que se aplica aos convênios firmados pela União Federal. Ele não se como órgão concedente. Ele não se aplica a convênios firmados por estados, municípios ou mesmo pelo Distrito Federal. A ideia, portanto, seguindo aqui o raciocínio do modelo federativo que é adotado pelo Estado brasileiro, é que cada ente federativo tenha a sua própria disciplina jurídica de convênios. Por que eu estou querendo dizer isso? Convênios, firmar ou não um convênio, é uma decisão de cunho discricionário do ente federativo. Sobretudo os convênios dos quais decorrem transferências de recursos financeiros, o que acontece? Esses recursos financeiros são transferências chamadas voluntárias. Então, se a União Federal, os estados, municípios, ou mesmo o Distrito Federal, entende que para realizar determinada atividade, por exemplo, projetos na área ambiental, programas na área da cultura, né, projetos na área de ciência e tecnologia, a decisão daquele ente político é fomentar, né, que entidades do terceiro setor realizem esses projetos, né, fomento, portanto, ele pode entender que, então, haverá transferência de recursos financeiros dos cofres públicos para essa entidade. E esta entidade vai gerir esses recursos, aplicar esses recursos e chegar aos resultados desejados, tanto pelo ente concedente como pela entidade convenente. Né? Nesse sentido, então, realizar convênio, transferir recursos é discricionário por parte do ente federativo. Ele decide, de forma fundamentada, que a melhor forma de realizar aquela ação pública é por meio do convênio. E sendo assim, sendo uma transferência voluntária, né, o convênio, portanto, é um instrumento que vai ser utilizado por cada ente federativo. Daí a questão da competência normativa para disciplinar os convênios em cada ente federativo. O que determina, portanto, as regras do convênio é justamente a titularidade desses recursos. Então, no caso da União Federal, como nós mencionamos, há um decreto, que é o decreto 6170, de 25 de julho de 2007, que, conforme diz a súmula do decreto, dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União, mediante convênios e contratos de repasse e dá outras providências. Muito bem, nós vamos perceber que o próprio decreto, ou para fins do decreto, disciplina o que é convênio. Né?
E aí ele diz o seguinte, estou mencionando o artigo 1º, parágrafo 1º do decreto, inciso 1. Convênio. O que é convênio? É o acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta. Ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco. Vejam só, em regime de mútua cooperação. Este é o conceito normativo de convênio aplicado na esfera federal quando se tratar de convênios dos quais decorram transferências de recursos financeiros da União para entidades públicas, estaduais, distritais ou municipais, ou entidades privadas, desde que sejam sem fins lucrativos. Não é possível, portanto, firmar convênios de transferência de recursos financeiros entre União e empresas. Esta é uma impossibilidade, gerada, sobretudo, por esse conceito de convênio aqui do Decreto 6170 de 2007. O decreto tem uma série de conceitos, de elementos. Por exemplo, ele diz aqui que concedente é órgão da administração pública federal, direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio. Diz também que convenente é órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a administração federal pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento mediante a celebração de convênio. Este decreto também estabelece algumas hipóteses em que é vedado, em que é proibida a celebração de convênios. Estou mencionando o artigo 2º do Decreto 6170 de 2007, que estipula inúmeras situações em que a União Federal não poderá celebrar convênios. Por exemplo, artigo 2º, inciso 1. É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos estados, Distrito Federal e municípios, cujo valor seja inferior a R$100 mil. Bom, esta questão do inferior a R$100 mil foi uma opção do Poder Executivo quando decidiu regulamentar a matéria, não é? Então, convênios, não serão celebrados convênios cujo valor total seja inferior a R$100 mil. Eventualmente podem ser repassados recursos, enfim, uma outra modalidade, né? Podemos pensar assim em tese, mas não por meio de convênios. Então, a princípio, esse é um valor que não acaba determinando a celebração de convênios. É importante ressaltar que esta matéria sofreu uma recente alteração. Esse decreto foi modificado, o decreto 6170 de 2007, foi modificado pelo decreto 7568 de 16 de setembro de 2011. Né? E esse decreto, inclusive, alterou algumas hipóteses aqui do artigo 2º. E essas alterações são, sobretudo, no sentido de criar algumas vedações, algumas proibições à celebração de convênios com entidades privadas sem fins lucrativos, portanto, integrantes do terceiro setor, nestas hipóteses. Então, é proibido celebrar convênios. Diz aqui o artigo 2º, agora, inciso 4, com entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, durante os últimos 3 anos, atividades referentes à matéria objeto do convênio ou contrato de repasse. E uma segunda vedação é
proibida a celebração de convênios entre a União Federal e entidades privadas sem fins lucrativos, diz o inciso 5 do artigo 2º do Decreto 6170 de 2007, que tenham, em suas relações anteriores com a União, incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas: omissão no dever de prestar contas, descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria, desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos, ocorrência de dano ao erário ou prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria. Vejam que o decreto 7568, ele tem um efeito moralizador muito importante, né? Havia efetivamente algumas lacunas, sérias lacunas em matéria de convênios, né? E com o advento desse decreto, que muda, que altera, que inova muitas das regras do decreto 6170 de 2007, é como se tivéssemos operado aqui um efeito moralizador, né? Dos convênios, ou seja, onde havia lacunas com possibilidades, né, de celebração de convênios, digamos assim, que acabassem delimitando ou decorrendo deles desvio de finalidades, desvio de recursos públicos, por exemplo, essas lacunas, de algum modo, foram então supridas, preenchidas pelo decreto 7568 de 16 de setembro de 2011, perdão. Uma importante questão que ficou muito mal resolvida no decreto 6170 de 2007 e sofreu uma importante alteração agora com o decreto 7568 de 16 de setembro de 2011 é o seguinte: na versão original do decreto 6170 constava que a celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos poderia, vejam, uma faculdade, poderia ser precedida de chamamento público, que é um processo de seleção pública para escolher o melhor projeto ou a melhor entidade para que a União possa se conveniar. Esta questão, portanto, da submissão ao princípio da licitação pública dos convênios é uma questão bastante tormentosa, bastante polêmica em matéria de convênios no direito brasileiro. Se convencionou que, para a celebração de convênios, isso antes desta alteração do decreto 6170, que não seria obrigatória a realização de licitação. Como convênios não são contratos administrativos, e, no caso, a Constituição de 88 obriga a licitação previamente a celebração de contratos, como não fala em convênios, não seria, então, obrigatório, né, o procedimento licitatório previamente à celebração de convênio. Muito bem, essa questão merece uma apreciação mais de perto. O que acontece? Quando se convencionou de que não seria obrigatória a licitação para celebrar convênios diz respeito sobretudo àqueles convênios firmados entre entes públicos, entre a União Federal e um município, União Federal e um Estado, né? A União Federal e o próprio Distrito Federal. Por quê? Porque não há que se falar em competição neste caso, né? A transferência de recursos financeiros que é voluntária, quando é realizada entre entes públicos, né, faz com que esta seja uma decisão de índole, digamos, calcada na ideia de federação, né, de cooperação interfederativa, né? E, obviamente, aqui a licitação não se impõe. A licitação, portanto, ou um processo de seleção pública, se impõe, sobretudo, nos casos em que o convênio venha a ser firmado com uma entidade privada sem fins lucrativos. Ainda que não seja contrato, que não haja pagamento, que não haja remuneração por serviços prestados ou bens fornecidos, no convênio não há justamente esta situação. Mas mesmo que não haja essa situação, unicamente o princípio constitucional da publicidade exigiria o quê? Exigiria uma transparência, né, uma publicidade máxima na intenção do poder público em celebrar um convênio com uma entidade privada sem fins lucrativos
para realizar projetos, programas ou ações em determinadas áreas, saúde, educação, assistência social ou assim por diante. Por quê? Porque para que o convênio dê certo, para que ele surta efeitos, é muito importante que o órgão concedente decida sempre pela melhor entidade, pela entidade que tenha maior expertise, maior qualificação, tá? Melhor estrutura pessoal e que esteja adequado, não é? A sua estrutura esteja adequada à realização do objeto do convênio. Ou seja, a seleção pública do melhor projeto ou da melhor entidade para se conveniar é uma obrigação dos entes públicos, em decorrência da aplicação do princípio constitucional da seleção pública, o princípio constitucional da publicidade, ainda que a gente não se refira tecnicamente à licitação. A licitação é um processo que está vinculado à escolha da melhor proposta em matérias que são típicas de objeto de contrato, né? Objeto de contrato, de compra e venda. No convênio nós não temos isso, mas isso não significa que o ente federativo não tem a obrigação de escolher o melhor projeto, a melhor entidade, para com ela se conveniar. Então, esta era uma questão que não tinha recebido, por parte do Decreto 6170 de 2007, uma boa solução. Veio, portanto, o Decreto 7568, de setembro de 2011, e alterou o artigo 4º do Decreto 6170. E ele diz o seguinte: a celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos será precedida de chamamento público, a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, vejam só, visando a seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste. Parágrafo 1º do artigo 4º. Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, inclusive ao seu resultado, especialmente por intermédio da divulgação na primeira página do sítio oficial do órgão ou entidade concedente, bem como no portal dos convênios. E a grande mudança, importante mudança aqui, parágrafo 2º do artigo 4º. O ministro de Estado ou o dirigente máximo da entidade da administração pública federal poderá, mediante decisão fundamentada, excepcionar a exigência prevista no caput nas seguintes situações. Ou seja, o parágrafo 2º criou hipóteses em que, desde que seja fundamentada, o ministro de Estado ou dirigente da autoridade concedente, né, poderá fundamentar a não realização do chamamento público. Uma hipótese, por exemplo, vem a ser aqui nos casos de emergência ou calamidade pública. Né? Nesses casos de emergência ou calamidade pública, segue, claro, o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 4º, não seria obrigatória a realização do chamamento público, desde que houvesse uma fundamentação apropriada. Uma outra modificação aqui do decreto, operada pelo decreto 7568 de 2011, é a seguinte: algo que não ficava muito claro no ordenamento brasileiro e hoje está explícito, ao menos em matéria de convênios e na União Federal, é o seguinte. Diz o inserido artigo 6º A do decreto 6170 de 2007 agora. Diz o seguinte: os convênios ou contratos de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos deverão ser assinados pelo ministro de Estado ou pelo dirigente máximo da entidade da administração pública federal competente. O ministro ou o dirigente é responsável diretamente pela celebração do convênio. É ele que assina e ele não pode delegar esta competência. Infelizmente, os casos mais recentes envolvendo corrupção e celebração de convênios, que aliás motivaram a troca, não é, de ministros de Estado na União Federal, estava muito calcada nessa ideia, ou seja, os convênios eram firmados, deles decorriam desvio de finalidades e a responsabilidade era uma responsabilidade diluída, não é, porque o ministro ou os ministros, né, uma das possibilidades era dizer que eles não sabiam que aqueles convênios tinham sido firmados. Houve uma mudança que foi muito salutar para o direito brasileiro, em que os ministros são responsáveis agora pessoalmente pela celebração dos convênios
firmados nas suas pastas. E não podem delegar essa competência, sobretudo quando os convênios são firmados com entidades privadas sem fins lucrativos. Uma última questão, em matéria de convênios, haveria várias outras, mas essas me parecem ser as principais, é a seguinte. Algumas constituições estaduais e algumas leis orgânicas municipais obrigam o Poder Executivo a pedir autorização prévia ao Poder Legislativo para poder celebrar convênios. O Supremo Tribunal Federal, em sede de controle de constitucionalidade de regras como essas que mencionei, disse que essas regras são inconstitucionais. Por quê? A competência para firmar ou não convênio é uma competência discricionária do Poder Executivo. Então não há que se falar em autorização prévia do Legislativo para firmar convênios. E, além disso, a Constituição de 1988 estipula que cabe aos tribunais de contas, não é, realizar, vamos dizer assim, um controle, né, aprovar um controle de prestação de contas de convênios firmados, no caso, né, pelos entes federativos. Então, como o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, o Poder Legislativo atua no controle e fiscalização dos convênios, mas atua a posteriori. Ele vai efetivamente saber se os recursos foram bem aplicados naquele convênio, não é? Mas não vai aprovar previamente a celebração ou não de um convênio. Essa, portanto, é uma questão que já tem uma solução, vamos dizer assim, trazida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de entender como inconstitucionais regras de constituições de Estado e também, eventualmente, de leis orgânicas municipais que obriguem o Executivo a pedir autorização prévia ao Legislativo para celebrar convênios. Isto, portanto, não se coaduna com a Constituição de 1988. Muito bem. Essas seriam as principais questões envolvendo convênios e terceiro setor, muitas delas ainda motivadas por uma interpretação de novas regras jurídicas, como nós vimos, né, sobretudo na União Federal, e, portanto, uma síntese importante da nossa aula vem a ser o conceito de convênios, né, as diferenças entre convênios administrativos e contratos administrativos, né, e as nuances, né, no caso da União Federal, que o Decreto 6170 de 2007 traz, quando os convênios que impliquem transferências financeiras venham a ser firmados entre União Federal e entidades privadas sem fins lucrativos. Vamos passar agora a palavra aos nossos alunos para saber se há alguma indagação a respeito da matéria desta aula. Pois não. Professor, eu gostaria de saber se os convênios podem ser celebrados com empresas. Muito bem. Como nós vimos, e aqui tendo por base o Decreto 6170 de 2007, não seria mais possível, né, a celebração de convênios entre a União Federal e empresas integrantes do segundo setor, do mercado, que atuam com finalidade lucrativa. Vale ressaltar que antes do Decreto 6170, havia a instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, número 01 de 97. E esta instrução normativa 01 de 97 acabava apontando pela possibilidade de convênios com empresas. A partir do Decreto 6170 de 2007, isto não é mais possível. Queria saber, professor, se a entidade conveniada deve prestar contas da utilização dos recursos. Excelente pergunta, Suzy. Sim, uma das grandes características dos convênios é a obrigação do conveniente, da entidade conveniada, como eu disse a Suzy, de prestar contas dos recursos que foram aplicados no objeto do convênio. Esta é uma obrigação que efetivamente é uma das principais obrigações do conveniente. E ele presta contas a quem? Presta contas, sobretudo, àquele órgão que lhe transferiu os recursos. Né? Esta prestação de contas é obrigatória, sim. Ela é obrigatória tanto em virtude do Decreto 6170 de 2007, que se aplica
à União Federal, como em virtude do artigo 116 da Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, que não vale só para a União Federal, né? Que vale para a União Federal, nas suas normas gerais, e esta é uma norma geral, União Federal, Estados, Municípios e Distrito Federal. Inclusive, nós vimos que atualmente a não prestação de contas em convênios inviabiliza a celebração de novos convênios. Tá? Então, efetivamente, é uma obrigação do convenente.